Vamos continuar? Tá conseguindo caminhar? Tem que ir devagar, tá bom? Para não ficar na dúvida. Então, vamos lá. Mais um pouquinho de explicação. Bom, aqui a gente tem, do alto de um farol, um observador vê um navio sob um ângulo de depressão de 30 graus. O que é ângulo de depressão? É um ângulo que vem assim, ó, na horizontal, e aí depois ele vai na direção de quem ele quer observar, tá bom? Então vamos lá. Um ângulo de depressão de 30 graus. Sabendo que a altura da torre, ó, em relação à água é de 60 metros, que já tá aqui, calcule a distância x que o navio se encontra da Terra. Então, essa é a distância x que ele quer. Daqui até aqui. Que é a mesma daqui de cima, tá, gente? Ok? Bom, então vamos lá. Primeiro passo. Observa que aqui se formou um triangulinho verde. Já viram um triangulinho verde aí? Bom. Outra coisa que a gente vai observar, a gente tem a medida de um lado, a medida de um ângulo, e ele quer que a gente descubra esse lado aqui, ó. Que é a mesma coisa daqui de baixo, tá? É isso que ele quer. Lembra lá no Teorema de Pitágoras que a gente tinha um triângulo retângulo, mas eu dava a medida de dois lados do triângulo retângulo e vocês descobriam um terceiro? Aqui não, gente. Aqui eu só tenho um lado, um ângulo. Você vai descobrir um outro lado. Um terceiro lado ainda vai ficar sem descobrir medida nenhuma, porque não interessa pra gente. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos observar, para a gente conseguir descobrir essa medida x aqui, a gente precisa observar o comportamento desse triângulo e saber quais são os lados que o exercício permitiu pra gente. Então, lá vai. Aqui é um lado medindo 60, que é o ângulo retinho, e esse aí, o lado x, é o lado que a gente quer descobrir. O ângulo tá aqui, com 30 graus, certo? Olhando para esse ângulo, ele está apontando para que cateto? Cateto oposto, tudo bem? Esse outro cateto aqui, que sobrou, cateto adjacente. Ele está perguntando alguma coisa da hipotenusa? Não, então ignora a hipotenusa. O que o exercício quer? Ele te dá o valor 60 e quer que você descubra x. Então, é com isso que você vai trabalhar. Então, o que o exercício te deu? Ele te deu cateto oposto e cateto adjacente. Olhando para aqui, seno, cosseno e tangente, ele deu para vocês cateto oposto e cateto adjacente. Onde tem cateto oposto junto com cateto adjacente? Na mesma referência, ou seja, na mesma fraçãozinha, ou seja, na mesma relação. Onde é que a gente tem? Aqui, ó, cateto oposto com cateto adjacente. Aqui não tem, e aqui também não tem cateto oposto com cateto adjacente junto na mesma relação. Só aqui em tangente. Isso significa que o nosso exercício, para a gente descobrir esse valor de x, a gente vai ter que usar tangente do ângulo, ou seja, tangente de 30, tá? Então, vamos arrumar. Vamos lá. Já sei que tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Só vou arrumar. No lugar do ângulo, eu coloco o valor do ângulo. O ângulo mede quanto? 30. Então, vou colocar 30 ali no lugar do ângulo. Certo? No lugar de cateto oposto, eu vou colocar o valor do cateto oposto. Cateto oposto nesse aqui? Qual é o valor do cateto oposto? 60. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente não é esse lado aqui? Eu não estava chamando ele de x? Então, ele é x, tá lá. Só troquei, gente, tem mistério? Ó, era tangente de um ângulo igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu coloquei tangente do ângulo, tangente de 30. Cateto oposto, troquei aquela palavra toda cateto oposto por 60, que é o valor do cateto oposto. E troquei aquela palavra toda cateto adjacente por x, que era o lado do cateto adjacente. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Colocar um umzinho aqui embaixo e substituir, porque a gente tá com muita letra, né? Tá uma loucura danada. Então, aqui embaixo fica um umzinho e vamos substituir, tá bom? Tangente de 30 já é muita bagunça aqui.
Tangente de 30 a gente vai trocar. O exercício está dando para a gente, ó, tangente de 30, 0,57. Então, no lugar de tangente de 30, você coloca 0,57. O 1zinho lá embaixo e pronto. Fiquei com a continha toda bonitinha. Ó, aqui tinha o 1, aí no lugar de tangente de 30 eu coloquei 0,57 e montei. Aí a gente vai fazer o famoso cruz credo, porque aqui eu fiquei com uma proporção. Então eu vou fazer o cruz credo, esse multiplica por esse e esse multiplica por esse, tá? 0,57 vezes x, tá aqui, e 1 vezes 60 tá aqui. 60 vezes 1, 60. 0,57 vezes x, 0,57x. Só que ele está aqui multiplicando, vai lá para o outro lado, dividindo. Então, fica 60 para dividir por 0,57. O que vai dar para a gente? 105,26. Então, essa medida aqui, ó, a distância do farol até o navio é de 105 metros e 26 centímetros ali. Ou 105,26 metros, tá no mesmo. Tá bom? Vamos caminhando. Eu sei que é muita informação nesse momento, montar todo mundo, substituir, mas é questão só de prática. Vai trocando devagarzinho, tem que ter paciência. Primeiro a gente vai fazer aquela identificação, depois a gente vai substituir, depois resolver uma equaçãozinha. Tá bom? Vamos então para o próximo. Nesse exercício número 1, no triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicadas. Use seno de 65 igual a 0,91, cosseno de 65 igual a 0,42, tangente de 65 igual a 2,14. Para que a gente coloca isso tudo aqui? É para que você identifique e descubra se você vai precisar usar seno, cosseno ou tangente. Não posso colocar direto ali seno de 65, porque você já vai saber que é seno de 65 para usar, tá? Preciso que você pense nas relações que o exercício te deu, nas informações que ele te deu, para você descobrir se vai usar seno, cosseno ou tangente, tá bom? Vamos lá. Ele quer que a gente descubra as medidas de x e de y. Gente, não dá para saber a medida de x e de y ao mesmo tempo se ele só me deu a medida de um lado. Não dá, ok? Então, o que eu vou fazer? Passo a passo. Primeiro, eu vou descobrir a medida x. Depois, eu descubro a medida y. Ou tanto faz, você escolhe quem você quer descobrir primeiro. Tá bom? Então, vamos lá. Coloquei aqui que a gente vai descobrir primeiro a medida x. Então, eu tirei o y da jogada, risquei o y e fiquei. Quem é x? X é meu cateto oposto, certo? Por que eu sei que é cateto oposto? Porque eu vou olhar para o ângulo, lembra? Olho para o ângulo está apontando para o cateto oposto. E aí, o 9 que o exercício me deu é a hipotenusa. Ah, Bárbara, mas eu não preciso pensar no y? Não, eu vou pensar no que o exercício me propôs. Ele quer que eu descubra o lado x, vou fazer uma conta. Depois ele quer que eu descubra o lado y, vou fazer outra conta, vou fazer duas contas, tá bom? Para descobrir o lado x, eu vou usar medida x e medida 9 e ângulo de 65. Tá bom? Então, vamos lá. O exercício me deu cateto oposto. Deixa eu marcar aqui com um verde. O exercício me deu cateto oposto e me deu hipotenusa. Olhando aqui para o cantinho, quem é que tem cateto oposto junto com a hipotenusa? Olha aqui, ó. Cateto oposto junto com a hipotenusa. Então, significa que a gente vai usar seno. Muito bom. Então, seno de que ângulo? 65. Aí, ó, no lugar de cateto oposto, quem é cateto oposto? X. Vou colocar X. No lugar de hipotenusa, vou colocar a hipotenusa. Quem é? 9. Só montagem. Tudo bem? Agora, gente, é só substituir, tá? No lugar de seno de 65, eu venho aqui, ó. Seno de 65, o exercício mandou colocar 0,91. Então, é o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0,91, tá? X sobre 9 eu vou repetir. E aí, lembra que eu falei que coloca um 1zinho lá embaixo, para a gente poder fazer o famoso cruz credo? Lembra? É sempre a mesma coisa, gente. Não muda.
Você vai verificar quem é cateto, quem é hipotenusa. Olha para o ângulo, identifica se é cateto oposto, se é cateto adjacente. Depois descobre se é seno, cosseno ou tangente que você vai usar. Descobriu? Substitui os valores todos e depois monta a equaçãozinha para resolver, tá? Então vamos lá. 1 vezes x vai dar x, tá aqui. E 9 vezes 0,91, coloquei aqui, ó, montadinho, tá? E aí a gente ficou que 9 vezes 0,91 é 8,19. Acabou. Achei o valor de x. Tudo bem? Tá. Agora eu vou achar o valor de y. Coloquei até outro triângulo ali igualzinho. E aí, para achar o y, eu vou ignorar aqui o x, tá? O que é que eu tenho? Se eu tiro o x daqui e não penso mais nele, eu tenho esse triângulo. Bom, esse triângulo tem o y. O que o y é? É um cateto. Cateto o quê? Adjacente, que ele está grudado no ângulo. E tem o 9. 9 é a hipotenusa. Então, o que o exercício me deu de informação? Cateto adjacente com hipotenusa. Então, eu vou olhar aqui. Cateto adjacente com hipotenusa. Cateto adjacente com hipotenusa. Cadê? Aqui, ó. Cateto adjacente com hipotenusa. Quem é que eu vou usar? Cosseno. Então, tá aí. Cosseno de 65. Cosseno do ângulo de 65. O que é cosseno, gente? Cosseno é cateto adjacente em cima, tá aqui, ó, cateto adjacente em cima, hipotenusa embaixo, hipotenusa aqui embaixo. Foi? Tá. Agora é só substituir. O exercício está dizendo cosseno de 65 você troca por, aqui, ó, cosseno de 65 você troca por 0,42. Então, coloca lá, 0,42, repete o y sobre 9, tá vendo? Tudo igual. Coloca um umzinho ali embaixo, tudo igual. Multiplica fazendo cruz credo, 1 vezes y, y. 9 vezes 0, 42. 9 vezes 0, 42. Tá vendo? E aí é só fazer essa multiplicaçãozinha que vai dar 3,78. Pronto, achamos o valor do y. O exercício não queria que a gente achasse valor de x e valor de y? Achamos. Tá bom? O procedimento é sempre igual. É questão de você ir treinando para aprender a fazer as substituições. Tá bom? Então, vamos para o próximo.